também tem um vídeo do Jorge Igor pela convocação, quero ver. Ancelotti não veio pra brincadeira. Convocação sem Neymar e Rodrigo na seleção, Jorge Igor. Seleção convocada mais uma vez por Carlo Ancelotti. Sem Neymar, sem Rodrigo, sem o Vini, mas é um outro motivo, já era esperado. Mas o que dizer da lista do Carleto, hein? 3 laterais esquerdos, ele escolheu o Caio Jorge. Será que era para escolher outro centroavante? Ele escolheu o Souza e o Bento. Temos que discutir também goleiros. Jogadores que atuam na Rússia. O Luiz Henrique tá dentro, o Gerson tá fora. Vamos lá que tem bastante coisa para falar. Like do vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 430 mil inscritos por aqui. Boa noite, boa volta para casa, bom jantar para você que tá acompanhando a gente aí. Agora, uma coisa que eu achei, a gente não viu ainda, depois a gente vai ver, curiosa, é que é o seguinte. Na primeira convocação do Ancelotti, ele respondeu sobre o tema Neymar de uma forma diferente dessas, perceberam? Na primeira ele fala que, porra, já tinha sido combinado isso, que ele não ia, tinha tido uma conversa com o staff e tal, não sei o que, ó, ele só vai quando se recuperar, papapá. Nessa já foi, tipo assim, meio que, cara, não conversei com ninguém, se eles quiserem saber por que não foram convocados, é só me procurar que eu falo, que eu respondo. E tem uma outra coisa também que eu senti, é que as pessoas que estão ao redor do Neymar se mostraram satisfeitas com a não convocação, tá ligado? E isso, na primeira convocação, não aconteceu porque todo mundo sabia que não ia acontecer. Então eu acho que talvez tenha chego até de surpresa essa não convocação do Neymar. Pro staff Neymar, tá ligado? Entendeu? Porque, tipo assim, aconteceu um movimento nessa convocação que não aconteceu na primeira, que ele não foi. Eu acho que na primeira, todo mundo já esperava que não fossem convocar ele. Nessa aqui, eu acho que existia expectativa pela convocação do Neymar. E ele não foi, tá ligado? E não existiu esse contato, ó, não vou te convocar não, hein, tá tudo bem? Não, eu acho que não teve, tá ligado? Então, assim, palpite meu, tá? Feeling do que eu estou vendo acontecer por aí. Então, vamos ver. Tomou sua creatina hoje na Fit Forte, hein? Você compra creatina, glutamina, whey protein, todos os suplementos para quem tá cuidando da saúde. A Fit Forte entrega em qual? O VSR postou um vídeo exatamente sobre isso. Então, cara, eu não vi o vídeo do VSR, mas eu percebi por alguns posts no Instagram de pessoas que estão dentro do círculo do Neymar, assim, são próximas do Neymar, demonstrando insatisfação, tá ligado? E isso não aconteceu na primeira convocação que ele não foi. Então eu falei, cara, é alguma coisa que não tá batendo, porque se essas pessoas estavam na expectativa que o Neymar fosse chamado, é porque não teve nenhum aviso, ó, não vou te chamar não, Neymar, só quando você estiver bem, tá? Tipo assim, mano, não convocou e foda-se, tá ligado? Então... É lugar do Brasil, parcela em até 3 vezes sem juros e tem o meu cupom que te dá 15% off, o cupom Jorge Igor. Não esquece de colocar o cupom lá na hora de finalizar a compra, beleza? Link na descrição e no comentário fixado. É Fit Forte. Vamos para a lista aí? Vamos falar dos nomes convocados? Então vamos lá. Vamos fazer assim, né? A gente vai falando posição por posição. Eu dou uma pincelada rápida aqui nessa. Pode que é uma burrice absurda, o cara tá machucado. Pô, Elaine, então, tá mesmo? Porque estão falando que ele vai jogar contra o Fluminense domingo, e aí? Tá ligado? Esse que é o ponto. Esse é o ponto de, entendeu? Entender o que tá acontecendo. Porque se ele entra em campo contra o Fluminense no domingo, ele estaria apto a defender a seleção brasileira, tá ligado? Esse que é o ponto. Tipo assim, pô, o Neymar tá machucado e não foi convocado por isso. Será que foi por isso que não foi convocado? Porque vai depender de como é que vai ser essa sequência dessa semana. Porque, pelo que eu vi ali, as pessoas que comentam sobre o dia a dia do Santos estão contando com o Neymar pro jogo contra o Fluminense no domingo. E esse domingo ele antecede a convocação, quer dizer, antecede o encontro da seleção brasileira para a data FIFA. Então ele estaria sim apto a exercer os seus papéis pela seleção brasileira, tá ligado? Essas posições. E depois eu acho que vale a gente falar de... Não necessariamente o nível é muito mais baixo. Ô, Mine Viciado, com todo o respeito do mundo, você acha que é mais fácil pro Neymar entrar em campo com Guilherme, Barreal, Zé Rafael e companhia para enfrentar o Fluminense, ou entrar em campo com o Rafinha, com o Matheus Cunha, com o Marquinhos, Gabriel Magalhães para enfrentar a Bolívia? O que tu acha mais fácil? Pô, o contexto dele contra a Bolívia e contra o Chile é muito mais fácil. Ele no Maracanã contra o Chile, ao lado de um monte de jogador que é muito melhor que os do Santos, é mais fácil pra ele, tá ligado? E vou te falar, vai exigir até menos dele. Ele entrar em campo com a seleção brasileira contra o Chile no Maracanã, vai exigir menos dele do esforço que ele vai ter que fazer pra fazer o Santos vencer o Fluminense na Vila, tá ligado?
Neymar, Rodrigo, aí são assuntos um pouco mais profundos. Então vamos lá, goleiros, Alisson, Bento, Hugo Souza. Eu acho a convocação do Bento, pelo que a gente está vendo ele jogar na Arábia Saudita, um negócio meio inexplicável. Inclusive falhou agora na Supercopa. Quem tem acompanhado os jogos do Bento tem ficado assustado. E o Bento está na seleção. Verdade. Mas enfim, cara, você sempre vai ter um ou outro nome para discutir, faz parte. Alisson incontestável para mim. E o Hugo Souza, eu vi algumas opiniões sobre Brazão, ou é Brazão, ou é Hugo Souza. Eu, particularmente, tá? Acho que o campeonato que o Brazão faz é melhor, até porque ele é mais exigido, ele tá num time ainda mais caótico, não que o Corinthians não tenha uma defesa caótica também. Também tem. Mas eu acho, no geral, aí é uma questão de preferência, e talvez isso pese na hora do Ancelotti tomar a decisão. Eu acho o Hugo Souza mais goleiro, mais completo. Mas, enfim, é o debate. Eu levaria o Hugo Souza, eu acho justo, acho merecido, acho legal. O Bento eu acho que é bem discutível. Vou para os laterais aqui, porque dessa vez ele levou 3 laterais esquerdos. E o Douglas Santos, ele deve ter caído para trás quando viu o nome dele na lista. Eu também acho. Não esperava mesmo de jeito nenhum. Sim, né? Ele repete Wanderson e Wesley agora na Roma, o Wanderson no Mônaco. A questão do Wanderson que pega é justamente a minutagem que ele vem tendo lá, que não é um titular absoluto, mesmo assim chamado. E aí, quando você olha para a lateral esquerda, o Alexandro do Flamengo me parece ali uma... Sabe aquela... Como é que fala? A bola de segurança. Bola de segurança. Aquela convocação que, ó, esse cara aqui a gente pode trazer que dá para confiar. Agora, Caio Henrique, Douglas Santos, é leque aberto. Me parece que o recado é esse, olha só, tem nada, tudo certo e nada resolvido na lateral esquerda. Então nós vamos trazer mais cara aí para olhar, para observar, para testar, vamos ver qual é desse Douglas Santos aí, qual a banda que ele toca e tal. Me parece isso. Me parece um cenário de indefinição muito grande que gera, né, esse tipo de surpresa até na lista. Demais, o Alexandro do Lille, convocado mais uma vez, esteve aí na última data FIFA. O Fabrício Bruno do Cruzeiro, um excelente nome, excelente convocação pelo ano fantástico que o Fabrício Bruno É muito bom zagueiro, tá? Gabriel Magalhães do Arsenal, que para mim tem sido um dos melhores jogadores da seleção brasileira nesse ciclo, depois da... Cara, o Gabriel Magalhães é o melhor zagueiro brasileiro em atividade. Ponto. Minha opinião, tá? O que joga em melhor nível, Gabriel Magalhães. Copa do Mundo de 2022. E tem um tempo ainda. Se tem um cara que você não pode contestar, eu pelo menos, tá? Minha visão é Gabriel Magalhães. De um cara que vem narrando os jogos da seleção, vem narrando todos na eliminatória, narrava lá no YouTube da TNT Esportes e posso dizer isso com tranquilidade. Marquinhos do PSG, também bola de segurança. Meio-campistas, aí eu não fiquei com surpresa alguma. Andrei Santos do Chelsea, Bruno Guimarães do Newcastle, Casimiro do United, o Joelinton do Newcastle, mais uma vez chamado, e o Paquetá. O Ancelotti chegou a dizer que quer conhecer melhor o Paquetá agora. Eu vou falar um negócio pra vocês, tá? Naquele papo da gente entender quem é que tá com vaga cativa na Copa do Mundo, desses 5 meio-campistas, eu acho que só o Joelinton ainda não garantiu a vaga dele. Eu acho que Casimiro, Bruno, Paquetá e Andrei vão estar na Copa do Mundo. Vão estar, ponto. Vão estar lá. São peças ali que não vão ser mudadas, tá ligado? Jogador do West Ham que talvez até mude de clube brevemente. É a primeira convocação depois da absolvição. É um nome que, do ponto de vista técnico, eu também não discuto na seleção. Eu acho que o Paquetá tem vaga na seleção brasileira. A questão é que os últimos meses do Paquetá foram muito afetados, é impossível, né, que seja diferente, pelo risco, né, pelo temor da carreira ser encerrada. Imagina você desempenhar a tua função, trabalhar, sabendo que a qualquer momento você pode ser banido, você nunca mais vai fazer aquilo que é o seu ganha-pão. A cabeça do cara vira, né, parafuso. Então, agora o Paquetá mais centrado, superada essa etapa, o Ancelotti disse que quer conhecê-lo e acho que é um cara muito importante. O Gerson não foi chamado. O Ancelotti chegou a dizer, perguntaram, né? Pô, o Gerson indo pra Rússia muda alguma coisa? Não muda nada. A gente continua de olho, continua observando, mas não foi chamado. Atacantes, Estevão, como eu tenho dito aqui, vai fazer parte de vários ciclos de seleção brasileira. Tá na Copa também, Estevão. Provavelmente, se der tudo certo. Tá na Copa. Potencial que ele tem. Gabriel Martinelli do Arsenal, João Pedro do Chelsea, Caio Jorge do Cruzeiro. Vou parar aqui rapidinho. Assim, eu acho, aí de novo é pessoal, né? Como eu falei lá de Hugo Souza e Brazão. Eu acho que o Igor Jesus jogou do segundo semestre do ano passado pra cá é um negócio assim incrível.
Acho que o Sim. nível do Igor Jesus, não à toa ele foi bater na Premier League agora. O que o Sim. Igor Jesus jogou esse ano na primeira fase da Libertadores, no Mundial de Clubes, negócio assim incrível. Poderia estar na seleção brasileira. Agora, os últimos meses, você pega aí, os 6 meses recentes do Caio Jorge, são sacanagem também, pô. Então, eu consigo entender o Igor Jesus fora, porque desde o Mundial de Clubes, a gente não tem mais nenhuma informação sobre o Igor Jesus, tá ligado? Ele foi pro Nottingham Forest, não é titular lá, porque tem aquele centroavante lá característico da Premier League, aquele elefante lá, atacante do Nottingham Forest, esqueci o nome dele. Wood, Chris Wood, que é titular, então assim, meio que você perde um pouquinho o que você tinha do teu lado assistindo todo dia, tá ligado? Eu acho que se o Igor Jesus tá no Botafogo até hoje, ele tava na seleção, nessa convocação. Eu acho. Mas como ele não está no Botafogo, ele teve aí o período de transferência pro Nottingham Forest, foi pra lá, ele ficou fora. Então, mas eu acho bem plausível a convocação do Caio Jorge. Tem que convocar, ele fez 6 meses espetaculares pelo Cruzeiro e pelo estilo de jogo dele, se ele for bem nos treinamentos, ele vai ganhar espaço na seleção. Então não tem, sabe, não tem grande discussão aqui. Pô, injusto não levar o Igor Jesus e levar o Caio Jorge. Não é injustiça. Você pode achar. O Wellington sai machucado do jogo contra o Liverpool. Quem você coloca no lugar dele? Depende do estilo de jogador que o Ancelotti quer levar. Vai querer levar um meio campista menos meia, mais meio campista ou mais meia atacante? Mais meia atacante, que ele só tem o Matheus Cunha nessa função na seleção hoje. Se ele for levar, ele vai ter que chamar o Matheus Pereira. Velho. Eu acho que é o nome que tem aí se destacando. Se ele for levar um meio campista mesmo, aí ele vai ter que voltar para as alternativas que ele já testou, né? Que o Brasil já teve ali. Vai ter que ir para um João Gomes da vida. Pode ir para um Danilo do Botafogo, tá ligado? Pode ir para um Andreas Pereira. Enfim, eu acho que tem esses nomes para ele recorrer. Função. Ederson, tá ligado? Achar que, pô, o Igor Jesus tem jogado até mais, né? Que você pode preferir por estilo, né? Pelo sem bola do Igor Jesus, a participação. Agora, o que o Caio Jorge está entregando de gol, de participação com a camisa do Cruzeiro, credencia a ter uma oportunidade. É abrir leque. Aliás, eu quero falar sobre isso, porque ao mesmo tempo em que é importante o técnico da seleção brasileira abrir leque, observar, trazer novos nomes... Eu acho importante fechar o leque. Ele também precisa definir um time e ele tem pouco tempo para isso. Mas eu entro nesse debate já já. Então, Caio Eu tô mais por fechar o leque que eu abrir o leque aqui. Tem que fechar esse leque logo. Jorge tá fazendo por merecer, sem dúvida. Luiz Henrique, tô curioso, porque a gente não sabe, ninguém acompanha o Campeonato Russo, eu não sei em que nível tá o Luiz Henrique. Eu imagino que a comissão técnica da seleção brasileira tenha buscado informações, né? Claro. Não ia convocar o cara no escuro. Matheus Cunha do United, Rafinha do Barcelona, Richarlison do Tottenham. Richarlison. A data FIFA passada do Richarlison foi um horror. Foi mal. Horror. Nessa temporada ele já tem Começou bem a temporada. E é um jogador da confiança do treinador, né? Então, dá pra entender. 3 participações para gol e 3 jogos com a camisa do Tottenham. É até um começo interessante. Mas eu, nesse momento, vejo o Richarlison muito mais como um cara de confiança do Ancelotti, o cara que ele conhece, trabalhou junto, do que justificativas técnicas pelo momento para convocar. Acho que o Richarlison hoje está sendo chamado muito mais por um todo do que pelo presente mesmo, do que pelo momento, pela bola que está jogando. Eu não chamaria, mas foi escolha do técnico da seleção brasileira. E aqui vamos lá. Dessa coisa de ampliar o leque, antes de eu falar de Neymar e Rodrigo, que eu acho que são assuntos bem sensíveis aqui. É importante observar, até porque você tem setores indefinidos, como, por exemplo, a lateral esquerda, que a gente citou aqui, né? Como, por exemplo, essa camisa 9. Pode ser que na cabeça do Ancelotti, o meu 9 ideal é o Richarlison, mas se ele não entregar, meu velho, não tem como, a cobrança vai vir. Não tá definido esse Então 9 é ainda, não. importante olhar, show, trazer o Caio Jorge, por exemplo, vamos botar pra jogar, vamos dar essa chance, o cara tá voando, excelente. Só que é o seguinte, nós estamos no dia 25 de agosto, a gente tá há 10 meses da Copa do Mundo, a seleção brasileira ainda não tem um time pronto, o Brasil não tá pronto. Nem de longe. Você tem jogadores ali que você imagina que serão titulares, né? Você tem uma espinha e tal, mas como desenvolvimento coletivo, desenvolvimento de um modelo, desenvolvimento de um padrão, essa seleção não está pronta. E o tempo para isso é muito curto, porque são poucos jogos. Você já tem uma data FIFA agora em setembro, que só tem um jogo para observar. Desculpa, o jogo com a Bolívia é totalmente atípico. 4.000 metros de altitude, gramado ruim, assim, negócio precário, negócio... Não dá pra tirar lições desse jogo. Contra o Chile você tem. Aí 2 amistosos em outubro, provavelmente Japão e Coreia do Sul, mais 2 amistosos em novembro, ainda sem adversários, depois março, depois Copa do Mundo. Aí junho joga mais um pouquinho, Copa do Mundo. É pouco tempo pra gente ver uma formação ser consolidada, né? Pra gente ver uma formação se repetir. Por isso que eu falei que sou a favor de fechar o leque. Não sou a favor de tantos testes assim. Testes apenas pontuais na convocação, mas a espinha dorsal tem que estar toda convocada. Na minha opinião, né?
Você pode fazer teste entre os reservas, mas os titulares têm que estar sempre convocados, pra sempre entrar em campo juntos. Os que você imagina que serão titulares, né? Mas como a gente tem algumas indefinições que a gente não sabe quem vai ser titular, aí é foda. Ganhar cara, ganhar corpo, forma e virar um time. É pouco tempo. Então o Ancelotti está no meio desse dilema. Ele precisa testar, só que ele precisa acabar logo com os testes. Ele vai precisar rapidamente achar, ó, meu time é esse aqui. Esses são os caras. Vamos. Então tem esse ponto. Rodrigo, me chamou muita atenção a fala do Ancelotti sobre ligar. Até porque o que ele diz ali não fecha muito com a informação que está sendo divulgada de que ele ligou sim para o Rodrigo para falar da não convocação. Mas ele chegou e disse, não preciso ligar para ninguém, eles têm o meu número, se eles quiserem saber por que não foram chamados, aí ele está se referindo não só ao Rodrigo, mas também ao Neymar, eles pegam o meu número. O Rodrigo tem o meu número, o Neymar não sei se tem, mas acho que tem. Se não tiver também, é a coisa mais fácil do mundo do Neymar conseguir. Isso me chamou a atenção, tá? Primeiro, a ausência do Rodrigo hoje... porque o Rodrigo acabou de voltar. O Rodrigo jogou 63 minutos no fim de semana, acabou sendo substituído, saído até irritado do jogo. Mas enfim, todo mundo tá voltando, né? Convenhamos? Todo mundo tá em... Eu acho que eu levaria o Rodrigo, galera, mesmo assim, tá? Porque eu acho que vai ser um jogador importante pra seleção nesse período de Copa do Mundo. Eu acho que ele vai jogar perto da Copa do Mundo, vai estar com o grupo. Então, se ele vai estar lá, não tem por que não levar agora. Eu levaria pra, mais uma vez, né? Tentar desenhar um time na seleção brasileira. Por mais que eu entenda o momento não é o ideal, que ele vive uma fase ruim, que ele não vinha jogando no Real Madrid, que tem jogadores a serem testados, entendo tudo isso. Mas eu ainda assim levaria porque, como tecnicamente é um jogador que ele é melhor que seus concorrentes, e ele deve ser muito utilizado pela seleção brasileira em breve, não tem por que não antecipar esse processo e colocar ele dentro do que imagina que seja o time com o Ancelotti. A única coisa que me deixa mais tranquilo quanto a isso é que o Ancelotti já trabalhou com o Rodrigo. Então, extrair o que o Rodrigo tem de melhor, ele sabe fazer. Então, assim, ainda bem, né? Mas ainda assim eu levaria o Rodrigo. Início de temporada. Não sei se esse é o argumento mais convincente do técnico da seleção brasileira. Sobre parte física, todo mundo tá em início de temporada. Faz parte. Me parece que essa convocação do... Não sabe não jogou na esquerda? Porra, o no de FPS. Você acha que o Ancelotti não sabe como extrair o melhor do Rodrigo porque não jogou na esquerda? Aí você vai ver e na esquerda era o Vinícius Júnior. Me avisa, como é que jogam dois pelo mesmo espaço do campo? Na física, dois corpos não ocupam o mesmo lugar, a não ser que eu esteja comendo teu rabo. Então assim, não tem o que fazer, viado. Era o Vinícius Júnior, pô. O Rodrigo, essa não convocação do Rodrigo é um recado... Do tipo, o negócio é o seguinte, Rodrigo, concorrência do setor não é pequena, você precisa arrumar o teu espaço aí com o Xabi Alonso do Real Madrid, senão não tem vaga cativa. Me parece isso. Eu gosto dessa autonomia. Você só me interpretou com o mesmo? Não, mas falando sério, traz pra gente o debate. Como você acha que o Ancelotti deveria aproveitar melhor o Rodrigo no Real Madrid? Já que você acha que ele rende melhor pela esquerda. Perguntando do fundo do meu coração, se você conseguir encontrar uma solução pra gente... Meu irmão, tira o meu chapéu pra você. Mas lembre-se, na última temporada tinha Rodrigo, Vinícius e o Mbappé. E todos preferem jogar pela esquerda. Todos. Assim, que o Rodrigo joga melhor pela esquerda, tudo bem, mas se você levar em consideração o contexto de seleção brasileira, ele jamais vai jogar pela esquerda. Jamais. Não vai ter nenhuma chance, porque o cara é o Vinícius Júnior, pô. Então, por mais que a gente saiba que ele renda melhor pela esquerda, viado, ele vai jogar pela direita, pô. Ou pelo meio, tá ligado? Que nem sempre os treinadores da seleção brasileira tiveram, de chegar e falar, tem um cara grande aí que eu quero deixar fora, vou deixar. Pô, mas vai dar uma dor de cabeça, cara, vai dar uma confusão. Eu mato do peito aqui, deixa comigo. Deixar Rodrigo fora e Neymar, o Neymar jogando 7 partidas consecutivas, 90 minutos, fazendo gol no Campeonato Brasileiro, decidindo o jogo contra o Flamengo, não é uma decisão fácil. Não é? É uma decisão que bom, aí não tem como saber, né? Mas a gente pega os perfis e imagina. Eu acredito, sendo muito cuidadoso, que o Dorival Júnior, por exemplo, que era o antecessor, teria muita dificuldade de tomar essa decisão. Duvido que não convocaria o Neymar, pô. Duvido. Dorival e Diniz, que estavam antes do Ancelotti, convocariam com certeza absoluta. Que o Fernando Diniz teria muita dificuldade de tomar essa decisão. Que o Ramon Menezes teria muito... Que o Tite, todos esses, teriam muita dificuldade de tomar a decisão de deixar o Rodrigo fora e principalmente deixar o Neymar fora. Mas desde o início nós falávamos sobre isso aqui. Trazer Carlo Ancelotti significa trazer um cara que vem totalmente livre de amarras. Totalmente. Ele não precisa do cargo de técnico da seleção brasileira, ele não precisa fazer concessões para ser o técnico de uma seleção. Pelo contrário, quem precisa dele é o Brasil, tá ligado? Pra ter noção, né?
o Brasil, a seleção brasileira chegou ao ponto que ela precisa mais de alguém do que o alguém precisa dela, tá ligado? A seleção brasileira precisa mais do Ancelotti do que ele precisa do Brasil. Ele já ganhou tudo, pô. Precisa do Brasil. Se ele quisesse assumir outra seleção, é só ligar pro empresário. Ó, meu empresário, quero assumir uma seleção pro Copa do Mundo. Arruma em uma semana uma seleção pra ele treinar. Uma semana. Ó, o meu trabalho é esse, a autonomia que eu quero é essa, vocês vão me dar? O salário é esse, é caro, as regalias no contrato são muitas, vocês topam? Então, beleza, então deixa eu trabalhar. É isso que eu esperava do Ancelotti desde o início. Não é que eu esperava, não, tem que dar É um loucura? recado. Cara, o Brasil estava sem alternativas, meu irmão. Se você parar pra pensar, nós não temos treinadores brasileiros que julgamos capacitados para esse cargo, porque a gente teve o Tite, que pra mim era o melhor deles, teve 2 oportunidades e não conseguiu êxito. Fernando Diniz e Dorival, a gente percebeu que não estavam à altura do cargo, não tem outro brasileiro para contratar para esse lugar. Tínhamos que recorrer a alguém estrangeiro, alguém que chegasse pra assumir e colocar a seleção brasileira no lugar que ela merece estar novamente. Ligaram pro cara que foi multicampeão de tudo pelo Real Madrid e por outros tantos times. O cara falou assim, beleza, vou. Mas se não ligasse pra ele falava assim, beleza, ou sigo aqui do Real Madrid, ou vai aposentar, vai pra outra seleção, outro time. Mercado não falta pro Ancelotti, tá ligado? É um prazer pra ele treinar o Brasil? Certamente. Mas o Brasil precisa muito dele. Então ele não aceitaria qualquer coisa pra treinar o Brasil, tá ligado? Tem que tirar mesmo, pra mostrar quem manda. Não é isso. Não é isso. Até porque bater na mesa e falar grosso não resolve nada necessariamente. Mas é você enxergar na figura do comandante, pô, esse cara não se rende. Esse cara não se coloca numa condição inferior a ninguém que ele vai convocar. Ele olha os caras por cima, não é o contrário. Não é ele que olha de baixo pra cima, eu não vou confrontar, eu não vou... Ele não. Ele é um Ancelotti, pô. E vou te falar, eu assisti a coletiva dele toda, tá? Muito foda o fato dele se preocupar em falar português bonitinho pra responder todo mundo durante a coletiva, tá ligado? Escutando pausadamente, tentando responder, se preocupando em aprender logo o nosso idioma pra conseguir se comunicar. Muito foda isso. Ele podia chegar e falar assim, mano, vou falar inglês, espanhol, foda-se. Não, mano. Chegou aprendendo bonitinho, sendo respeitoso, respondendo todo mundo, sendo simpático. Do caralho, mano. Maneiro. É o mínimo, é. Mas nós vivemos cercados de pessoas que não fazem o mínimo e estão por aí, com cargos de excelência. Então, é legal, é legal. Então, acho que tem esse efeito. A não convocação do Neymar, ela está totalmente justificada pelo momento que o Neymar atravessa. Totalmente. Eu fiz um vídeo recentemente, tem 15 dias, dizendo que, olha, o cara tá voltando. Eu acho legal a volta do Neymar pro ambiente da seleção brasileira, os caras gostam dele, ele tá tendo sequência, é bom pro Ancelotti observar. Agora, não pra você montar, só resgatar o vídeo lá, não pra você montar um time em torno do Neymar. Uma minutagem inteligente, joga 20, joga 25, sente, né? Se o jogo contra o Chile tiver resolvido, bota no segundo tempo e tal, porque hoje, realmente, no nível físico que o Neymar se encontra, pensar numa equipe trabalhada, forjada pro Neymar, desenhada pro Neymar, desculpa, insanidade. Para jogar uma Copa do Mundo? Onde estão os melhores? Onde estão as melhores seleções? Onde tá a nata? Insanidade. O Ancelotti deixou claro, tem que estar bem fisicamente. Aí a pergunta é, o que é considerado bem fisicamente? Porque olha só, estar em campo durante 90 minutos por 7 partidas consecutivas não quer dizer necessariamente que... Scaloni montou o time pra correr pro Messi? Juninho, lê em voz alta pra você mesmo essa frase 3 vezes, por favor. Fala assim, Juninho, Scaloni montou o time pra jogar pelo Messi. Scaloni montou o time pra jogar pelo Messi. Scaloni montou o time pra jogar pelo Messi. Para e pensa nessa porra. Que você esteja num nível físico top para ser titular da seleção brasileira ou para ser convocado. Porque você precisa ver em que nível ele se apresentou nesses 90 minutos que ele jogou em cada partida. O que ele conseguiu te entregar em termos físicos, técnicos, mobilidade, movimentação. Isso tudo é avaliado. E obviamente que o Neymar de hoje está muito distante de níveis elevadíssimos que ele mesmo já teve na carreira. Mas assim, bem distante. Sim. A minha dúvida não é se o Neymar vai chegar de novo a ser 70% do que foi, é se ele vai ser 40% do que ele já foi. Talvez não seja. E isso para a seleção brasileira, independentemente do talento abundante que o Neymar tem, isso para a seleção brasileira não é suficiente. E vou te falar, cara, eu tendo a concordar bastante com o Jorge Igor aqui, tá? Se fosse pra convocar pra Copa do Mundo hoje, o Neymar estaria convocado. Eu e vocês sabemos disso, tá ligado? Ó, a Copa do Mundo é daqui a um mês. A convocação sai hoje. Ele tá convocado. Tá convocado. Ele estaria entre os 25, tá ligado? Que vão ser convocados na Copa do Mundo. Agora, o que o Jorge Igor apontou aqui, eu acho justíssimo, mano. Tem que medir o seguinte: que Neymar a gente vai ter e qual vai ser a participação do Neymar. A gente não precisa ter
100% das vezes o Neymar como o centro da espinha dorsal do time. A gente pode ter o Neymar participando de contextos e formas diferentes do jogo em momentos diferentes, se for um Neymar que não esteja 100% na sua forma ideal, tá ligado? Porque, porra, às vezes o Neymar não tá tão bem fisicamente, não vai conseguir competir por 90, vai competir por 30. Dá pra competir por 30, tá ligado? Vambora. Agora, se fosse pra Copa do Mundo, eu acho que o Neymar estaria convocado hoje. Mas como o Ancelotti falou, vamos fazer testes ainda porque eu preciso conhecer jogadores, ele respondeu, não preciso convocar o Neymar. Eu preciso que o Neymar esteja 100% fisicamente. Se ele estiver, ele estará. Se não estiver, aí o futuro vai dizer, tá ligado? Esse é o recado que está dado pelo técnico Carlo Ancelotti. Se tiver uma evolução grande, ok, vai ser chamado. Agora, isso aí que me parece, esse é que é o ponto. Isso que a gente tem visto do Neymar no Campeonato Brasileiro, e repito, hein, tem sido importante para o Santos, ruim com ele, pior sem ele. Mas isso é muito pouco para os desafios de uma seleção brasileira, para os desafios de uma Copa do Mundo. É essa linha que o Ancelotti está... Neymar é o extra classe, o ponto do cara falar do Messi justamente porque o Neymar é muito melhor que qualquer outro brasileiro em questão técnica. Então, Luizinho, eu sei disso, cara. Mas em 2022, por exemplo, a gente estaria concordando sobre o Neymar. E Neymar ser o centro da coisa. Porque em 2022, o ano que o Messi foi o centro e a seleção jogou pra ele, o Neymar tava jogando pra caralho. 2 anos se passaram, o Neymar teve um rompimento de ligamento, né? Uma lesão gravíssima, tá ligado? Teve que passar por N fisioterapias, cirurgias e o cacete de asa. O Neymar é outro jogador 2 anos depois, tá ligado? O Messi nem passou por isso tudo, tá? O Messi não teve a sequência de lesões do Neymar, nem perto disso, tá ligado? Apesar de ser mais velho, entendeu? E o Messi, ele entendeu o jogo dele para um formato diferente e participa de formas diferentes do jogo, entendeu? O Messi, ele se readaptou à velhice dele, tá ligado? E a seleção argentina se readaptou à velhice do Messi. Fizeram um combo perfeito. E o Messi hoje, dentro do que o Messi pode entregar, ele tá mais preparado para um jogo competitivo que o Neymar. Não tenho dúvida nenhuma disso. O Messi não passou pela sequência de problemas físicos que o Neymar passou, tá ligado? Não passou. Então, para jogar um jogo de alto nível, o Messi tá mais preparado que o Neymar. E o Messi segue sendo convocado na Argentina, mesmo mais velho, por conta disso. A Argentina conseguiu se adaptar ao Messi e o Messi se adaptou a ele mesmo e à Argentina. Ambos formaram um casamento perfeito em que o Messi é um extraordinário jogador que fisicamente consegue render 100% do que ele pode hoje, tá? O Neymar não consegue render 100% do que ele pode hoje, pô. Esse que é o ponto, entendeu? O que o Messi pode entregar hoje? Ele tá 100% disso. O Neymar não tá 100% do Neymar de hoje, entendeu? Esse que é o ponto, tá ligado? Igual o Cristiano Ronaldo lá, com 45 anos, 60 anos, 90 anos, segue jogando. Porque ele tá se readaptando ao próprio corpo e conseguindo entregar 100% o que ele pode entregar. E ele segue sendo convocado, tá ligado? O Neymar, ele precisa estar 100% do que ele pode entregar. Ele não tá ainda. Esse que é o ponto, entendeu? Pode que o Messi hoje tá tendo algumas lesões, ele faz alguns jogos que ele não joga pelo Inter Miami. É que o Inter Miami é quase que uma colônia de férias pra ele se preparar pra Copa do Mundo, né? Se ele tiver um mínimo resquício de chance de sentir uma dor, ele não entra em campo, pô. Porque não precisa. Deve estar no acordo deles lá. O Messi, ele só quer hoje se preparar pra estar bem em momentos importantes. Porque pra carreira dele é mais foda isso. Então, pô, senti uma dorzinha quando acordei. Não vai dar não. Pra jogar hoje não, galera. Neymar no Santos não pode fazer isso não, cara. Neymar não jogar, fudeu, acabou. É outro contexto de competição, tá ligado? Fora que, ainda assim, o Messi tá mais preparado que o Neymar, cara. Vocês têm alguma dúvida disso? De verdade. O Messi hoje tá mais preparado pra jogar futebol do que o Neymar? Mesmo o mais velho? Ele tá. Riscando no chão. Essa linha ele não vai ultrapassar. O Neymar pode representar o que ele for para a seleção. Os caras adoram, pô, é ídolo, é artilheiro. Cara, beleza. Mas como é que ele tá para jogar? Vai aguentar o tranco? O recado é esse, o Neymar hoje não aguenta o tranco da seleção. E digo mais, hein? A sensação que eu fiquei hoje dessa entrevista, do tom do Ancelotti, a sensação que eu fiquei é de que, olha, já deu, não teremos Neymar na Copa do Mundo. Não. Nossa, Jorge, que conclusão! Nossa. Acho que precipitou na conclusão. Não achei, não. Não achei, não. Eu acho que ele só deu uma travada na galera. Mas não acho que tenha passado perto disso, não. Descobriu a roda. Galera, se fosse a comissão técnica antiga da seleção brasileira, o Neymar estaria convocado. O Dorival queria convocar o Neymar em março. Ele tinha voltado há menos de um mês, depois de ficar um ano fora, jogado contra a Inter de Limeira, o Água Santa, o Botafogo de Ribeirão Preto. O Dorival, não, vamos montar um time em torno dele. Vocês lembram dessa loucura? Vocês lembram? Com o Ancelotti, a banda vai tocar diferente. Isso vai. Acho que estamos vendo cada vez mais materializado o fim do Neymar na seleção brasileira. Realmente, é a sensação que me passa. E eu tô muito curioso para ver,
para fechar o vídeo, que ficou mais longo do que eu gostaria, para esse horário eu quero fazer sempre vídeos mais curtos, apesar de vocês cobrarem os vídeos de 40 minutos, mas eu também fiquei com um ponto aqui, batendo na cabeça aqui. Porque vamos lá, vamos voltar para fevereiro. Quando o Neymar retorna, ele dá um gás ali para poder pegar a convocação de março, para os jogos contra a Argentina e Colômbia. Aí ele, vai para Novo Horizonte, vai para Limeira, joga, aí acaba machucando. Fica fora da semifinal contra o Corinthians e acaba ficando fora da lista. Mas o foco dele naquele momento vou dar um gás aqui, porque eu quero voltar para a seleção brasileira. E eu não tô nem dizendo, pô, Jorge, mas ele sempre colocou a seleção à frente do Santos. Não tô nem entrando nesse debate. Se isso for verdade, mas o Santos usufruir disso, vambora. Tá bom, vambora. Vamos. Copa do Mundo é o sonho de qualquer jogador. Tá bom, vamos, a gente engole essa aí. Tá bom, beleza. Como fica agora, em termos motivacionais, o Neymar, sabendo que tudo que ele vem fazendo, que talvez seja o máximo que ele possa atingir hoje, não é suficiente para voltar para a Copa do Mundo? Como vai ficar a cabeça do Neymar? Porque se a motivação estava nisso, o desejo, o sonho, o trabalho do dia a dia estava na seleção, na Copa do Mundo, vai ficando cada vez mais distante isso acontecer. Isso continua sendo. A ficha vai começando a cair. E aí, mas acho que foi decepcionante para ele. Como será o fim da passagem do Neymar pelo Santos? O contrato vai até o fim do ano, pode ser renovado no ano que vem, mais 6 meses, mais um ano. O que será se a ficha do Neymar já tiver caído de que com o Ancelotti não vai dar não, não vou conseguir? Como ele vai estar com a cabeça para seguir no Santos? Complicado, bem complicado. Bom, é isso aí. Vídeo tá feito, deixa a sua opinião aí nos comentários sobre a ausência do Neymar, ausência... Eu falei pra vocês, cara, eu acho que dessa vez a não convocação chegou com uma surpresa pra Neymar e staff. Eu acho que chegou como uma surpresa, tá ligado? E pelos vídeos que eu vi em redes sociais. Então, assim, pode ter existido a expectativa pela convocação que não foi realizada, não foi cumprida. E aí, entender como é que vai ser esse debate nos próximos passos, tá ligado? Eles já sabiam meter o Miguel disso. Ô Traisley, mas, por exemplo, você acha que se todo mundo soubesse que o Neymar não ia ser convocado, tivesse tudo acordado, tudo certinho, tudo bonitinho, tudo aceitado, ia ter vídeo da galera do Neymar na internet reclamando? Acho que não ia, mano. Não ia ter, tá ligado? Não ia ter, viado. O meu ponto é esse, tá ligado? O meu ponto é esse. Se tivesse tudo sido acordado, ó, galera, a gente não vai convocar você agora, Neymar. A gente quer que você se recupere. Estamos te avisando antecipadamente. A gente conta com você, mas precisa de você 100%. Foca na tua recuperação, no Santos, tal, não sei o quê. A gente conta com você em breve. Eu acho que isso teria sido avisado, teria sido acordado, tava todo mundo tranquilo. E eu acho que não teria repercussão negativa das pessoas que cercam o Neymar. E a repercussão das pessoas que cercam o Neymar foi negativa da convocação. Negativa. Então, não sei se chegou essa mensagem. Pode ser, gente, que a gente não saiba de porra nenhuma e chegou. Mas pode ser que não também, tá ligado?